estatais, água e energia não são mercadoria. Muito obrigado, e queria que fosse registrado para a Voz do Brasil a presença desses bravos sindicalistas no Congresso Nacional. Muito obrigado, Hildo. Muito obrigado, deputado João Daniel. O seu pronunciamento será divulgado pela Voz do Brasil. Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten, líder do Novo. Senhor presidente, caros colegas deputados, a população que assiste a mais essa sessão. Senhor presidente, estão pedindo atenção. Eu queria, antes de voltar a palavra ao deputado Marcel Van Hatten, que foi, de certa forma, interrompido no seu discurso, registrar a presença e agradecemos dos alunos da Academia de Bombeiros e policiais militares de todo o Brasil que aqui se encontra presente, acompanhando a sessão nesta tarde de hoje. Com a palavra o deputado Van Hatten, líder do Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Reiniciando, então. Encerramos uma semana de trabalhos aqui nesta Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, com boas notícias para o povo brasileiro, para a população que quer ver condenados em segunda instância presos de volta na cadeia. Infelizmente, nós tivemos uma decisão por 6-5 do Supremo Tribunal Federal que acabou permitindo a soltura de uma série de criminosos condenados em primeira e segunda instância, bem como não apenas criminosos de colarinho branco, bem como criminosos responsabilizados por homicídios, por exemplo. Portanto, senhor presidente, é uma semana em que nós podemos comemorar o fato de esta Casa Legislativa ter dado resposta ao povo brasileiro, aprovando na CCJ uma proposta de emenda à Constituição que vai devolver paz e tranquilidade à sociedade brasileira. Não dá para admitir que num país sério tenhamos, infelizmente, pessoas condenadas soltas. E por isso mesmo o Novo não só tomou a iniciativa imediata de buscar obstruir todas as votações aqui no plenário até que se fosse possível aprovar na CCJ aquela proposta de emenda à Constituição feita pelo deputado Alex Manente e depois apensada às propostas do ex-presidente do STF, Peluso, ministro Peluso. Não só foi muito importante essa obstrução feita pelo Partido Novo e outros partidos como Cidadania e Podemos, que também integraram esse esforço do Partido Novo, como também estamos colhendo assinaturas para garantir que em regime de urgência urgentíssima seja analisado por esse plenário a mudança no CPP, no Código de Processo Penal, como foi sugerido pelo próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e pela ministra Rosa Weber, para que com esta mudança no CPP também condenados em segunda instância possam retornar à prisão. É fácil explicar, na verdade, por que motivo nós queremos alterar o CPP e também a Constituição. A mudança do CPP vai permitir que tenhamos uma inversão do placar, hoje de 6-5 no STF, para um 6-5 ou até mesmo um 7-4. E se nós tivermos a proposta de emenda à Constituição aprovada e promulgada, teremos certamente um 11-0, porque aí sim estará na Constituição garantido que não haverá impunidade para esses casos no Brasil. E é por esse motivo também que o Novo foi o primeiro partido a indicar os membros da comissão especial para analisar esta PEC. Ainda nesta manhã indicamos o deputado federal Gilson Marques e a deputada federal Adriana Ventura como respectivamente titular e suplente desta comissão especial para analisar o mérito dessa PEC e o quanto antes podermos votá-la e trazer ao plenário da Câmara, depois ao Senado, para que retorne mais uma vez à Câmara e seja promulgado como só ia acontecer com uma emenda constitucional. Apenas para concluir, senhor presidente, eu gostaria, portanto, de saudar a movimentação do povo brasileiro que pelas redes sociais, e não só nas redes, mas principalmente nas ruas, no contato pessoal com cada deputado, pediu que alguma coisa fosse feita. E foi feita. Isso aconteceu porque todos nós aqui somos testemunhas
do grande envolvimento do povo, da cidadania brasileira, pedindo que a prisão de segunda instância fosse uma realidade. Portanto, muito obrigado a você, brasileiro, a você, brasileira, que ajudou a fazer com que esta casa desse uma resposta tão rápida e imediata, e agora nós tenhamos a PEC da segunda instância tramitando aqui, também no Senado, e a proposta de alteração no CPP, com o apoio de no mínimo 257 deputados que hemos de conquistar até a próxima semana, para que esta também possa ser apreciada por esse plenário e garantir a mudança infraconstitucional no nível das leis e também a mudança constitucional com a proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Van Hatten. Eu vou passar a palavra agora para o deputado João. Sempre nos falando toda hora. Bancada do Novo, assim como Podemos, PSL, Cidadania e tantas outras foram essenciais para essa aprovação. Com a palavra a deputada Carolina Detoni. Presidente, eu gostaria de agradecer primeiramente pela relatoria, a Vossa Excelência, agradecer a todos os deputados que colaboraram para que tivéssemos essa solução que tivemos hoje, ao deputado Marcelo Ramos, ao autor da proposta Alex Manenque, aos líderes que tiveram a compreensão e a sensibilidade também em vir conversar, tentar uma composição, até mesmo a oposição que abriu mão da obstrução para que pudéssemos votar ainda hoje, ao presidente da Casa que também viabilizou o acordo, a assessoria do nosso partido, que também colaborou com os textos e com a produção do voto, nos auxiliando nisso, aos juristas com quem conversamos ao longo de toda essa relatoria, Modércio Carvalhosa, Ives Gandra Martins, Thompson Flores, Márcio Bragalha, entre outros tantos juristas aí com quem tivemos contato para amadurecer a proposta. Nós aprovamos um texto ainda mais severo do que as propostas iniciais, porque é um texto que vai trazer com segurança jurídica o trânsito em julgado para a segunda instância. Nós vamos acabar com a morosidade da justiça brasileira, vamos trazer mais celeridade à justiça, vamos tornar o Supremo Tribunal Federal, caso aprovada na comissão especial e no plenário essa proposta, vamos tornar ele uma corte constitucional, a exemplo de países de democracias maduras como a Alemanha, Estados Unidos e França, entre outros. Enfim, essa é uma vitória do povo brasileiro que foi às ruas e pediu a aprovação da PEC da prisão em segunda instância, e também demonstra o compromisso do parlamento brasileiro em acabar com a impunidade vigente no Brasil e trazer uma justiça penal mais exemplar para o povo brasileiro. Então, muito obrigado, presidente, e a todos os que colaboraram para a aprovação aqui na CCJ da admissibilidade da PEC, que agora enfrentamos do artigo 102 e 105. Muito obrado. Com a palavra, deputado Sanderson. Senhor presidente, me perdoe, mas de início Federal para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Concedo a palavra à relatora da proposta, deputada Carolina Detoni, para a leitura de sua complementação de voto. Obrigado, presidente. Considerando, então, que chegou a essa comissão um apensamento da PEC 199/2019, passo a ler, então, a complementação do voto. No dia 16 de outubro de 2019, apresentamos parecer pela admissibilidade das propostas de emenda à Constituição 110/2018 e 111/2018 apensadas. Tendo em conta a apensação da proposta de emenda à Constituição 199/2019, de autoria do nobre deputado federal Alex Manenque, que altera os artigos 102 e 105 da Constituição, para transformar os recursos extraordinário e especial em ações revisionais, faz-se necessária a presente complementação de voto para análise da admissibilidade desse novo texto. Voto. Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, nos seus artigos 32, 4b e 202 caput, cumpre a essa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania a análise da admissibilidade da matéria. Quanto aos aspectos formais, notadamente no que se refere à iniciativa, constata-se que a PEC 199/2019 atende ao requisito de subscrição por no mínimo 1/3 do total dos membros da Casa, conforme atestado pelo órgão competente da Secretaria-Geral da Mesa. O assunto constante na proposta em exame não foi objeto de nenhuma outra proposição que tenha sido rejeitada ou tida por prejudicada em definitivo na presente sessão legislativa, não se aplicando, pois, o impedimento de que trata o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição. No que
concerne às limitações circunstanciais impostas pela Constituição, nada há que se objetar. No que se refere à técnica legislativa, a proposta não merece reparo. Sobre as limitações materiais, numa análise prima facie, não vislumbro na proposta em análise nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais, tendo sido respeitado o núcleo expresso do parágrafo 4º do artigo 60 do texto constitucional. A grande questão que se coloca gira em torno da adequação ou não de se transformar a natureza jurídica dos atuais recursos extraordinário e especial em ações revisionais, antecipando o momento do trânsito em julgado. Registre-se que a iniciativa não é inédita, tendo em vista que, no ano 2011, o então ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, ofereceu ao Senado Federal anteprojeto de proposta de emenda à Constituição, posteriormente materializada na PEC 15 de 2011, que visava a modificação da sistemática dos recursos extraordinário e especial para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo e Superior Tribunal de Justiça, transformando-os em ação rescisória extraordinária especial, a fim de que a interposição desses expedientes processuais às Cortes Superiores não impedisse o trânsito em julgado dos processos após a decisão de Corte Inferior. No Senado Federal, onde passou a ser conhecida como PEC dos Recursos, essa proposta chegou a receber parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em 4 de dezembro de 2013. No entanto, em 2018, a proposta foi arquivada em razão do exaurimento do número máximo de legislaturas sem deliberação. Assim, quanto à presente iniciativa, vejo como extremamente salutar o ressurgir da matéria na Câmara dos Deputados por meio da PEC 199 de 2019, tendo em vista que o quadro de brutais distorções entre a prática judicante em matéria recursal do STF no STJ e a missão constitucional cometida a essas duas cortes ainda permanece aguda, a gerar grave ambiente de instabilidade institucional e de insegurança jurídica, e, deste modo, a comprometer a realização satisfatória do sistema constitucional de direitos fundamentais em prejuízo de toda a população, que se vê forçada a conviver com uma estrutura judiciária cara, morosa, em que consistentemente alimenta nas pessoas a angustiante sensação geral de impunidade. De certo, o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória decorre do exaurimento dos recursos cabíveis, tornando a decisão imutável no âmbito interno do processo. No âmbito criminal, a rediscussão da causa em outro processo já ocorre na revisão criminal, preenchidos os requisitos do artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal. O que a PEC 199 de 2009 propõe é a criação de outras ações autônomas de natureza rescisória que impugnariam a decisão já transitada em julgado em razão do exaurimento das instâncias ordinárias. Tal alteração permitiria a execução imediata das decisões condenatórias confirmada em grau de recurso, seja pelos tribunais de justiça dos estados, seja pelos tribunais regionais federais e tribunais de justiça do Distrito Federal e territórios. Cortes essas que promovem efetivamente a análise probatória, razão pela qual o seu julgamento deve ser prestigiado. A proposta, ao cabo, enseja a devolução da carga de responsabilidade institucional às instâncias ordinárias, que são as únicas a revolverem fatos e provas, e que passarão por escrutínios maiores do que aqueles ao qual estão atualmente expostos. Assim, o trabalho do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça limitar-se-ia à análise de situações de efetiva gravidade, evitando a interposição automática dos recursos extraordinário especial, que, por sua vez, ensejam, em muitos dos casos, a interposição de uma enxurrada de diversos recursos, em sua maioria meramente protelatórios, afogando as cortes excepcionais. Sobre a ótica do direito comparado, é de se ressaltar que o trânsito em julgado de decisões criminais com análise das instâncias ordinárias não é estranho a ordenamentos jurídicos diversos, cujo acesso ao Tribunal Constitucional se dá por meio de ações autônomas, a exemplo da reclamação constitucional na Alemanha e também nos Estados Unidos da América. Ademais, dos 56 países que compõem a Comissão de Veneza, apenas o Brasil possibilita que o trânsito em julgado ocorra após a análise dos recursos interpostos nos tribunais superiores. Na maioria deles, os processos são submetidos à apreciação do juiz de primeiro grau, com possibilidade de apenas um recurso. A opção brasileira por um sistema quádruplo, digamos assim, cria dificuldades operacionais que afetam diretamente a eficiência, a segurança jurídica e, portanto, a própria credibilidade do Poder Judiciário. A verdade é que a concepção e a estrutura do sistema recursal brasileiro não jogam a favor da razoável duração do processo. Para se tornar definitiva, a decisão deve passar por um longo périplo entre a primeira instância e o STF,
com diversas possibilidades de recursos de cada decisão. Assim, o princípio da razoável duração do processo perde o sentido. Dando continuidade ao raciocínio, ao se analisar as estatísticas processuais produzidas tanto pelo STF como o STJ, verifica-se com bastante facilidade que o prolongamento exacerbado dos processos criminais pelas vias dos recursos extraordinário especial não se justifica sob qualquer ponto de vista que se adote. Ao analisarmos a estrutura constitucional e as funções institucionais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, constatamos que tais tribunais se qualificam não propriamente como cortes recursais, mas como cortes de vértice destinadas a atuar reativamente, reagindo às violações ao seu texto mediante um escrutínio pontual da decisão judicial recorrida. Conforme extrai-se de dados coletados e processados pelo Conselho Nacional de Justiça, consoante relatório Justiça em Números, os tribunais superiores acabam se ocupando predominantemente de casos eminentemente recursais, aos quais corresponde 89,4% de suas cargas de trabalho. Situação certamente preocupante que impede o desenvolvimento das atividades que caracterizariam as funções institucionais e estruturais dos referidos tribunais. Em mesmo sentido, apontando a discrepância e o distanciamento da função constitucional da Corte, foi apresentado um estudo supremo em números da Fundação Getúlio Vargas, do qual extrai-se que, desde 88, o Supremo Tribunal Federal tratou, em todos os julgamentos, de apenas 0,51% de ações propriamente constitucionais, de controle concentrado de constitucionalidade. As ações recursais sob seu vértice assumiriam 91,69% do total das estatísticas. Quantitativamente, portanto, o Supremo não é uma corte constitucional no sentido original em que seu tipo de instituição foi pensada. Em números absolutos, está muito mais próximo de uma corte recursal suprema. Não é uma corte que escolhe o que julga fundamental julgar, é antes uma corte escolhida pela parte. Não constrói seu destino é construído por cada recurso que lhe chega por deliberação de terceiros. Conclui o relatório com bastante acerto que parece muito razoável que a absoluta maioria dos 39.786 processos que chegaram ao STF através do STJ já tenham sido apreciados pelo menos 2 vezes, transformando o STF em uma verdadeira 4ª instância. Conforme indicado anteriormente, quando fizemos menção ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, a taxa de provimento de recursos de natureza extraordinária em favor do réu no STF é inferior a 1,5%. Noutras palavras, em mais de 98,5% dos casos de trânsito em julgado do processo, já foi indevidamente postergado, impedindo assim uma resposta efetiva da Justiça no combate à criminalidade. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de matéria criminal, observa-se a mesma lógica. Segundo o relatório produzido pela Coordenadoria de Gestão da Informação do Tribunal, no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de agosto de 2017, foram proferidas 68.944 decisões terminativas monocráticas e colegiadas em sede de recurso especial e agravo, em recurso especial interposto pela defesa, sendo que, desse universo, em apenas 14,10% dos casos, o acusado obteve sucesso total ou parcial de seu apelo à Corte Superior. Cabe observar que, desse total, os réus alcançaram a absolvição da condenação em apenas 0,62% dos casos. Isto é, quase sempre o resultado prático de tais recursos é a rediscussão de teses jurídicas quanto à prescrição, substituição ou diminuição de pena ou alteração do regime prisional. A desproporcionalidade entre a ideia da absoluta presunção e não culpabilidade do acusado, enquanto não esgotadas as vias excepcionais de jurisdição, e a dureza da realidade descrita em números é flagrante. Com essa ideia de uma absoluta presunção de inocência, estamos sacrificando a efetividade do sistema de justiça criminal em troca de nada. De uma forma bastante direta, estamos sufocando a ardência e as injunções dos fatos reais em nome de uma concepção que nada diz por si mesma. Com efeito, podemos categoricamente afirmar que na ordem constitucional brasileira não há um suposto direito fundamental ao recurso extraordinário ou ao recurso especial, mas sim o direito de acesso a um sistema de justiça efetivo, que seja capaz de tutelar com a máxima eficiência os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais, não apenas dos jurisdicionados, como também de toda a comunidade nacional. Outros dados produzidos por essas 2 cortes, também disponíveis nos respectivos portais, sugerem mais que isso. Enquanto de 2010 a 2019, apenas 912 recursos em matéria criminal tiveram o mérito acolhido pelo STF. No mesmo período, 3.097 habeas corpus tiveram a ordem concedida.
1.610 habeas corpus foram concedidos de ofício e em 695 habeas corpus a ordem foi parcialmente concedida. Como se pode perceber, os HCs impetrados possuem 6 vezes mais eficácias do que o recurso extraordinário. Na esfera do STJ, observa-se a mesma tendência. Com efeito, de 1º de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2017, foram proferidos 47.057 decisões terminativas em sede de habeas corpus e recurso em habeas corpus envolvendo matéria de direito penal, excluídos temas processuais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, das quais 11.454 foram favoráveis à defesa, o que perfaz uma taxa de sucesso de 24,34%. A lição que os números nos oferecem é clara. O sistema processual brasileiro é completo ao oferecer aos acusados em geral mecanismos adequados e eficazes de ampla defesa. Com efeito, é possível levar ao conhecimento das instâncias nacionais de jurisdição a necessidade de correção de erros e de julgamento ou de erros de processamento de causas criminais praticados nas instâncias locais e regionais de jurisdição. Portanto, a reconfiguração da natureza jurídica dos recursos extraordinários especial, visando transformá-los em ações autônomas de impugnação das decisões proferidas por cortes intermediárias, não diminuirá a abrangência do sistema processual na perspectiva do devido processo legal e dos seus corolários no direito à ampla defesa e ao contraditório. Por outro lado, permitirá a execução da pena após o trânsito em julgado declarado por instâncias ordinárias. Como evidente, caso venha a prevalecer essa reformatação jurídica desses institutos processuais, nunca se poderá afastar do Poder Judiciário seu poder geral de cautela. Pelo que sempre serão cabíveis provimentos liminares com o objetivo de impedir a lesão a direitos de jurisdicionados, em face da demora do processo nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Com isso em mente, nenhuma ilegalidade praticada no curso do processo escapará ao amplo controle das diversas instâncias do Poder Judiciário brasileiro. Assim, ciente de que os modelos propostos são sugestões de caminhos a serem percorridos e não remédios miraculosos a mazelas seculares, vejo que essa PEC traz uma alternativa razoável ao problema da morosidade, da ineficiência e da descrença que a população nutre junto ao Judiciário Nacional, sem prejuízo aos direitos e garantias fundamentais dos acusados em geral. Ante o exposto, complementando o parecer anteriormente proferido nos termos do artigo 202 caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, voto pela admissibilidade das propostas de emenda à Constituição 410/2018, a principal, 411/2018 e 199/2019, apensadas. É o complemento de voto. Presidente, senhor presidente, como líder. Sim. Deputado Lafayette, por favor. Presidente, questão de ordem, se me questão permite. de ordem, artigo 51. Como líder, presidente. Só um Presidente, instante, só questão a de palavra do ordem. deputado Lafayette, depois eu... Mas questão de ordem tem Eu sei que prevalência. precede. Não, eu sei. pedi a primeira questão de ordem. É que ele está Artigo pedindo um 51. tempinho. Só um instantinho, deputado. Minuto, deputado. Questão de ordem. Senhor presidente, eu escutei atentamente aqui a palavra da nossa relatora, que estudou a matéria, mas a conclusão apresentada no parecer dela é pela aprovação das emendas 410, 411 e 199.